Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz Espírito através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E estamos dando sequência a esse maravilhoso livro, Mecanismos da Mediunidade, que para muitos espíritas era um temor, era uma assombração, uma coisa inexplicável, incompreensível, tanto que não liam. E nosso esforço está permitindo que se decodifiquem as ideias e que desarme-se o espírito de quem está lendo, para não ter que dizer mais, eu não entendo essas coisas, só para muitos técnicos, muitos formados em física. Não. Nós estamos decodificando isto com imagens, com conceitos que você possa compreender e assimilar, e depois você vê que o texto do livro original que André Luiz escreveu, não é assim um bicho de 7 cabeças. Dá perfeitamente para a gente entender. Na semana passada, na primeira parte do capítulo 8º, nós vimos várias imagens, spin, camada de valência, aquilo que está na última camada, domínios magnéticos. Se você não tivesse visto as imagens, certamente ia ficar boiando. Domínio, que coisa estranha é essa? Meu Deus do céu, o que isso tem a ver com a mediunidade? Agora nós vamos continuar e vamos terminar o capítulo 8º, o que havíamos começado semana passada, com a mesma dinâmica, ou seja, eu faço um resumo de cada subtítulo, explicando o conteúdo básico do que André Luiz está falando naquele pequeno trecho, e depois a gente vai ler o original. Nós não estamos adulterando a obra, nós estamos mantendo a obra, para que você possa saber o que André Luiz falou, é mais ou menos aquilo que nós resumimos. Então não tem mistério, não tem pavor. E é isso que nós queremos que você sinta. Todas essas obras são maravilhosas, são importantíssimas. E nós, quando aprofundamos, vamos ver quantos benefícios e quantas revelações foram trazidas através de André Luiz para nós, tá bem? Então agora, pega o seu livro, pega seu caderno, seu papel, sua caneta, para ir anotando os pontos importantes, se não tudo, pelo menos você pode anotar os resumos, né? Pode anotar os sinônimos, pode ver o que quis dizer, para você poder orientar-se depois numa leitura de outra oportunidade que você vai estudar, não é mesmo? Vamos lá então, agora vamos começar o capítulo 8º, na metade para frente. Campo magnético essencial, é o subtítulo agora que vamos abordar. E você vai ver agora nos primeiros slides o resumo que eu, André Luiz Ruiz, fiz de cada um dos subtítulos, começando por esse, campo magnético essencial. Dá uma olhadinha aí na tela. Dessa coexistência dos chamados domínios, nós vimos semana passada os domínios, lembra? Aqueles pequenos campos elétricos dentro de um metal que estão simultaneamente orientados de diversas formas quando não existe uma saturação que mostra todos alinhados, né? Então ele está dizendo, ao existirem vários domínios, nascem as linhas de força que geram o campo magnético, que é o espaço em torno de um polo magnético e pode ser observado pelo comportamento de uma agulha magnética. Então, esses domínios todos vão gerar uma coisa que se chama campo magnético. E você pode detectar isso colocando uma agulha magnética. A agulha magnética, ela vai apontar sempre numa mesma direção. E é importante você entender isso. Sabe por quê? Se você pega uma bússola comum, dessas que você compra para a criança brincar, você põe a bússola e ela vai apontar sempre uma mesma direção, norte e sul. Aí você pega um pedaço de metal, qualquer pedaço de metal, uma placa, um pedaço de condutor que você deixou lá jogado, ou um tubo de metal, desses que passa água, não importa. Você pega um pedaço de metal e você chega perto da bússola com esse metal. Você vai ver que a agulha se modifica. A agulha muda a posição, mesmo que pouquinho, pela aproximação daquele campo eletromagnético que o metal possui. Mesmo que ele não esteja imantado, assim como a gente chama. Só a característica dos domínios magnéticos que fazem parte do metal altera a bússola. É por isso que quando você está em uma atividade de navegação, algumas pessoas que vão andar, que vão fazer expedições,
essas pessoas às vezes dividem funções. E uma das funções é você ter a bússola para orientar o rumo que você vai dar aos demais. Quando você aprende isto, você vai perceber que todo mundo fala, e isso no exército é muito comum, quando você faz treinamentos de campo. Existe o homem passo, aquele que conta quantos passos dão 100 metros, depois 1000 metros, e existe o homem bússola. O homem bússola carrega a bússola, ele é responsável por ler o mapa e ver a direção. Só que há uma recomendação, quando você for fazer isso com a bússola, deixe o seu fuzil longe, porque geralmente está todo mundo armado. Tire o fuzil, tire o metal de perto, porque ele vai interferir na bússola. E se você alterar meio grau, 1 grau, 2 graus na bússola, você vai chegar lá no fim, 800, 1000, 2000 metros de distância do objetivo, dependendo da distância que você tem que ir até lá. Por quê? Porque existe qualquer coisa, relógio, o metal do relógio, a bateria do relógio, forma um campo eletromagnético que altera a bússola. A chave do carro, que é de metal, o cinto, se você está usando um cinto de metal e estiver perto da bússola, ele vai alterar a agulha. É o que ele está falando. Vamos voltar lá nesse primeiro slide. Campo magnético essencial. No resumo, vamos ver? Dessa coexistência dos chamados domínios, nascem as linhas de força que geram o campo magnético, que é o espaço em torno de um polo magnético e pode ser observado pelo comportamento de uma agulha magnética. Esse polo magnético pode ser perfeitamente mensurável, dá para medir este campo, esse polo magnético. E se pode medir também a intensidade do campo magnético que atua sobre essa massa magnética. Você pode medir o polo, quanto que de magnetismo está no polo em cima e embaixo, e você pode medir o campo em volta. Quanto de intensidade magnética existe? E ele explica, André Luiz explica, que quando os spins, aqueles giros, estejam compensados, os domínios ou esses ímãs microscópicos estão intrinsecamente equilibrados, com harmonia e saturação. E o campo magnético se apresenta regular, coisa que não acontece nos elementos em que os spins da periferia estejam descompensados ou estejam em regime de excitação. Então, a saturação ordena, a falta de saturação deixa as coisas meio confusas, deixa as coisas meio assim, o campo magnético não está intenso. Pode haver variação. Se você puder medir, por exemplo, você pega uma barra de aço e você apresentar um instrumento que possa medir o campo magnético, talvez você detecte que em determinadas partes da barra de aço há uma diferenciação de campo magnético, por causa dos domínios estarem mais entrelaçados ou menos entrelaçados, menos em harmonia, nos spins daquele grupinho de elétrons que está lá. Assim, você vai percebendo o que André Luiz está dizendo aí. Quando você passa aquela corrente forte de magnetismo, todos os spins se ordenam, se organizam. Vamos ver, continuar a ver o resumo. Dá uma olhadinha aí no último slide do resumo. Por fim, André Luiz informa que existem na Terra substâncias naturalmente magnéticas, enquanto que há aquelas que podem adquirir essas características magnéticas de forma artificial, como o ferro, o aço, o cobalto, o níquel e as ligas destes elementos, sendo certo que alguns só ficam imantados enquanto estão sob a ação da força que os magnetiza, enquanto outros, como o aço temperado, fica imantado por mais tempo, por reter essas características mesmo depois de interrompida a força que o magnetiza. Olha que legal! Então, estes metais, eles são suscetíveis de serem imantados. E existe um vídeo muito interessante, nós não vamos colocar aqui a referência do link, mas
Você pode procurar. Existe um rapaz na internet que faz muitas experiências. É muito interessante. E uma delas, ele vai numa empresa que produz imã. Produz ímãs. E ele mostra como que eles produzem o ímã. Então eles pegam determinados tarugos de metal, às vezes redondos, às vezes compridos. Eles colocam em um determinado local, envoltos por uma estrutura que vai lhes trazer uma carga muito grande de energia magnética. E aí então eles têm um grande aparelho onde eles colocam lá uma carga muito poderosa de energia. Então, em determinado momento, eles aplicam essa carga por alguns segundos, essa corrente vem e envolve aquele pedaço de metal que até então não tem nenhuma imantação, porque os domínios estão totalmente desorganizados, e depois de envolver esse metal, o que acontece? Quando ele desliga a máquina, depois de alguns segundos a máquina termina, desliga sozinho, ele vai lá, aquilo já é um ímã, e fica forte, fica potentíssimo. E ele então está estruturado. E olha que coisa legal, né? Quando você pega um ímã, norte e sul, você quebra o ímã bem na metade, ou você serra, você fala assim, agora eu fico o norte aqui, o sul aqui. Imediatamente, uma das partes vira norte e sul, e a outra também vira norte e sul. Você fica com dois ímãs agora, com metade do tamanho. Que bacana, né? Agora, um amigo nosso, que trabalhou em eletromecânicas, aquele mesmo que eu contei lá da chave de fenda, ele estava me explicando o seguinte, em uma das sessões em que ele trabalhou, o nosso querido Gaspar, havia um aparelho, um cubo de metal, bem pesado, no meio do qual havia um elemento elétrico que criava um campo magnético. Então, quando eles estavam trabalhando com as ferramentas que precisavam dessa característica, eles ligavam aquele negócio ficava imantado, eles passavam a chave de fenda, eles passavam qualquer chave que precisava ter imantação para fazer com que os domínios ficassem alinhados. A partir daí, eles iam fazer os seus trabalhos e a ponta da ferramenta imantada pegava o parafuso, ficava preso para ele poder parafusar, fazer a rosca, fazer o que ele tinha que fazer. Quando terminava o serviço, eles ligavam de novo aquela máquina no sentido inverso. E aí eles passavam a mesma ferramenta e desimantavam. A ferramenta voltava a ter a sua estrutura como era antes, sem capacidade de atrair os metaizinhos dos parafusos. Então, existem metais, e é isso que André Luiz está citando nesse campo magnético essencial, que são naturalmente magnéticos na Terra, são naturais, estão, né, na estrutura feita da própria Terra, eles têm esse magnetismo pronto. Porém, existem outros, principalmente os metais, que podem ser magnetizados e ficam com o magnetismo por mais tempo, por longo tempo, ou eles perdem o magnetismo assim que a corrente elétrica ou corrente magnética que passou por eles deixa de existir. Agora que você já entendeu o resumo, nós vamos ler Campo Magnético Essencial do livro, aquilo que André Luiz explicou com os detalhes da sua fala. Vamos lá? Os slides você verá na tela. Aí está, Campo Magnético Essencial. Da associação, da combinação dos chamados domínios, surgem linhas de força que podem produzir o campo magnético essencial. Ou, mais propriamente, o espaço em torno de um polo magnético. Em torno de um polo magnético tem magnetismo, então esse espaço, ele é composto por um campo. Faz essa experiência, você que está em casa. Arrume um ímã, geralmente esses ímãs compridos, como se fosse uma caneta. Em cima tem um polo, embaixo tem outro. Põe o ímã debaixo de um papel, assim ó, debaixo de uma folha de papel. E aí, em cima dessa folha de papel, você pega pó de metal, você pega um pouquinho de cavaco ou de pozinho mesmo, de metal, e joga em cima.
você verá que imediatamente o metal vai se organizar obedecendo o formato do campo magnético do ímã. E vai ficar fazendo curvas assim até chegar no norte. Na parte central ele fica retinho, mas nos campos ao lado ele vai fazendo embarrigamento, vamos dizer assim, né? Faz uma coisa como se você estivesse vendo aquilo que os olhos não veem, que é o campo, esse campo que ele está falando. Então, em torno de cada polo magnético existe um campo. Vamos voltar agora ao texto. Esse campo é suscetível de ser perfeitamente explorado por uma agulha magnética. Uma agulha magnética pode sentir a presença deste campo. Sabemos que um polo magnético se caracteriza por uma intensidade análoga, e aí ele vai dar as intensidades em centímetros, em forças típicas dos que estudam magnetismo. Para você entender, você que é um técnico nisso, você pode entender como o André Luiz é exato, é preciso nessas noções. Então, um polo magnético se caracteriza por intensidade análoga à unidade, a 1, sempre que estiver colocado à distância de 1 centímetro de um polo idêntico, estabelecendo que a força de repulsão ou da atração existente entre ambos equivale a 1 dina, é a unidade de medida do campo magnético. E agora ele vai continuar falando sobre os termos do magnetismo, né? É assim que o Ørsted designa a intensidade do campo que funciona sobre a massa magnética unitária com a força de 1 dina. Então, se você tem ali uma força magnética do polo de 1 dina, ele vai criar um campo. Este campo que vem de um polo magnético de 1 dina, ele é chamado de 1 Ørsted. Se o campo magnético terrestre é muito reduzido, formando a sua componente horizontal 0,2 Ørsteds e a vertical 0,5 Ørsteds aproximadamente, os campos magnéticos nos fluxos habituais da aplicação elétrica demonstram elevado grau de intensidade, como acontece no campo característico do entreferro anular. Quando você tem um ímã de ferro, que é um anel, aquele campo que está dentro, o espaço entre o indutor e o circuito ferromagnético a que está acoplado, de um alto-falante, desses que emitem som, que oscila aproximadamente de 7.000 a 14.000 Ørsteds. Bem, vem aqui para mim um pouquinho. Você fala assim, meu Deus do céu, eu quero aprender de mediunidade, eu não quero aprender de alto-falante. Tudo bem, você não precisa se aprofundar nessas medidas. Ele está mostrando para os que duvidam, para os sapientes que gostam de eletrônica, que ele entende disso, ele está falando disso. Você que é apenas um médium, você que é apenas uma pessoa interessada em entender o mecanismo da mediunidade, você não precisa gravar esse negócio. Se você tem interesse em aprender eletrônica, você pode estudar o que é o Ørsted, você pode aprofundar até mais. Mas quem conhece essa matéria, ao ler o que ele está falando, certamente entenderá que ele não está falando besteira. Ele está demonstrando conhecimento técnico muito específico para aqueles que estiverem lendo este livro, que também possuam esse conhecimento. Agora, você imagina, assim, eu não acredito nesse negócio de mediunidade. Chico Xavier, ele lia todos esses negócios e ele era capaz de entender esse negócio, depois ele dizia que foi André Luiz. Bom, me diz uma coisa, você que está me ouvindo, você pode estar entre aqueles que já tiveram escola primária, que já fizeram escola secundária, que já estiveram em escola superior, fizeram faculdades, se formaram em alguma área, inclusive a área ligada à física, a exatas. Você entendeu isso que está escrito tudo aí? Você seria capaz de ter escrito com todos os detalhes? Você que é formado em, sei lá, química, você é formado em TI, você é formado em linguagem de computador, você tem uma capacidade muito grande, você entende isto? Olha lá,
Olha o que ele está falando. Se o campo magnético terrestre é muito reduzido, formando a sua componente horizontal 0,2 Oersteds e a vertical 0,5 Oersteds aproximadamente, os campos magnéticos nos fluxos habituais da aplicação elétrica demonstram um elevado grau de intensidade, qual acontece no campo característico do entreferro anular, aquele espaço de um alto-falante que oscila aproximadamente de 7.000 a 14.000 Oersteds. Você escreveria isso? Você está lendo isso, não está entendendo bolhufas? Você tem o curso superior. Agora, você sabe dizer até que ano Chico Xavier estudou? Sabe me dizer? Ele estudou até terceiro ano primário. Se chegou a isto. Você acha que é que depois ele foi fazer faculdade? Não, nunca fez. Ele era pobre. O máximo que ele tinha era acesso aos recortes velho de jornal da sua época. Numa época em que, quando ele estava encarnado, quando estava começando, não havia nem rádio no Brasil. Nem emissão de rádio existia. Depois veio a Segunda Guerra Mundial. Nada dessas eletrônicas foi desenvolvida na ocasião. Teve época que o Chico Xavier tinha 3 empregos para cuidar da sua família. Ele era o único de 15 que estavam desempregados na casa. O único que trabalhava. Você acha que... Pode ser que ele não entenda nada, que a gente não entenda nada desses 7.000, 14.000 Oersteds, essa área vertical, horizontal do campo eletrônico da Terra. Porém, isso já é um fenômeno maravilhoso vindo de uma pessoa totalmente despreparada. Essa é uma das demonstrações da importância do processo mediúnico, da autenticidade dele. André Luiz estudou, André Luiz era médico e no plano espiritual foi pesquisar. André Luiz era apenas o alto-falante de 12 sábios, 12 espíritos elevados que estavam analisando o que poderiam passar. E esta aqui é uma referência, como outras muito específicas, dirigida aos que estudam este profundo processo, de forma profissional, que tem essa capacidade de compreensão específica, para dizer a eles, olha, não pode ter sido o médium que escreveu isto. Acredite, pouquíssimos serão capazes de escrever com tal precisão. Então, vamos continuar a ver o que André Luiz está escrevendo. Aí ele continua, fácil reconhecer que em todos os elementos atômicos, nos quais os efeitos magnéticos ou spin se revelam compensados, estão ali em equilíbrio, os domínios ou os ímãs microscópicos se equilibram na constituição interatômica, com índices de harmonia ou saturação adequados, pelos quais os campos magnéticos se mostram regular, ou o campo magnético se mostra regular. O que não acontece nos elementos em que os spins, aquele giro dos elétrons da camada periférica, estejam descompensados, ou naqueles que estejam sob o regime de excitação. Possuímos na Terra as chamadas substâncias magnéticas naturais, e ainda aquelas que podem adquirir semelhantes qualidades de forma artificial, como sejam mais destacadamente o ferro, o aço, o cobalto, o níquel, e as ligas, as combinações que eles fazem, as ligas que lhes dizem respeito, as misturas desses metais, merecendo especial atenção o ferro doce, mas não é doce porque você chupa e ele tem açúcar, não, porque ele é mais molinho, chamado assim na metalurgia de ferro doce, ou aço doce, que mantém a imanização. Se você imantar aquele ferro doce, aquele aço doce, apenas no curso do tempo em que ele está submetido à ação magnetizante. Ao passo que o aço temperado fica mais tempo. Ele se demora imanizado ou imantado por mais tempo, depois de terminada a ação referida, em vista de ele reter a imanização que continua restando nele. Ele continua atraindo outros metais.
mesmo depois de não estar mais passando nenhuma força eletromagnética por ele. Você viu? Tirando o negócio do Ørsted, do Dina lá, que não importa tanto para quem está estudando mediunidade, não precisa ficar descobrindo, sabendo o que acontece. Você não vai ser um imã desse jeito que ele está citando. Ele está dando um exemplo, mas ele está se referindo. Olha como os espíritos são sábios. Está se referindo aos que duvidam que possa ter alguma inteligência superior dando orientações. Quando chega nisso, o cara fala assim, nossa, meu Deus do céu. Olha, eu que sou técnico nisso, às vezes me perco nesse negócio, eu não entendo direito. Mas quem entende sabe. Puxa vida, olha que precisão, como foi descrito. Nossa, um homem desse aí que fez até o 3º ano primário nunca ia poder escrever um negócio desse. Não é mesmo? É um espírito que está fazendo isso. Agora, nós vamos para o subtítulo Ferromagnetismo e Mediunidade. Porque no subtítulo que nós estávamos falando até aqui, tirando esse trechinho que você viu aqui, que é muito técnico, o resto dá para entender tudo. Dá para entender o que ele está dizendo sem esse detalhamento. É a mesma coisa que você vai no médico. O médico diz assim para você, olha, seu exame demonstra que você está com uma inflamação na garganta. Sua inflamação está impedindo que você engula. Ah, que bacana. Aí ele diz assim, mas eu vou te explicar como é que essa inflamação dá. Porque o Streptococcus, ele está atuando nos filamentos internos das suas glândulas que estão aí compondo as amígdalas. Essas amígdalas, e começa a falar um monte de coisa. E você, sei, entendi. E aí o mecanismo do antibiótico vai entrar pelas artérias, arteríolas, vênulas, e vai atuar o linfócito T, vai pegar o monócito e você fica, sei. Ele está demonstrando conhecimento. Ele quer mostrar que ele entende do que ele está falando. Mas para você, pouco se lixando, você está com dor de garganta, não é isso? Fala, dá o remédio aí, doutor, que eu vou tomar. E isso resolve? Resolve. Você não precisa entender o mecanismo da doença. Você pode entender que aquela medicação vai te fazer bem. É isso que acontece. Por isso que muita gente às vezes foge do livro. Porque começa a ter um monte de explicações técnicas e se espanta. Você acha que você vai ter que aprender o que é Dina, o que é Ørsted? Não, você não vai precisar, a não ser que você queira. Aí você vai fazer um curso de eletrônica, um curso de magnetismo, vai aprender, porque é muito bom. Mas para o efeito de aprender mediunidade, isso daí é apenas uma explicação técnica de como funciona o antibiótico dentro da amígdala. Mas você não precisa saber, você só precisa saber que aquilo vai ajudar você a não estar mais com a infecção de garganta. Vamos então ao ferromagnetismo no nosso resumo. Vai ver aí na tela. Tudo o que André Luiz explicou até aqui foi para fazer comparações entre o circuito elétrico, efeitos magnéticos e a mediunidade. Nas mentes humanas, que estejam harmonizadas as vivências da experiência, aqueles médiuns que estão assim vivendo normalmente, sem agitações ou bloqueios, mesmo quando possuam uma sensibilidade mediúnica normal, seus spins, os spins da sua corrente mental, ou efeitos magnéticos da atividade espiritual, estão em harmonia, governando a formação de domínios no mundo íntimo, integrados no campo magnético, ajustado às suas emoções. As pessoas normais, as pessoas que estão aí vivendo o seu arroz com feijão, o seu trabalhinho aqui, sua luta ali, elas estão com os seus spins da corrente mental harmonizados nessa estrutura. Agora ele vai explicar uma outra coisa interessante. Na sequência, vamos ver o resumo. Agora, já nas mentes humanas, em que os spins e os efeitos magnéticos do pensamento estejam descompensados, as propriedades magnéticas se apresentam com teor aumentado, tanto maior quanto mais descompensados estejam, modelando condições mediúnicas instáveis que pedem o auxílio de correntes de força que lhes ofertem o necessário equilíbrio. Ora, quando o pensamento está descompensado, quando a mente, a corrente mental está assim agitada e desarmonia, o que acontece é que os spins estão de tal maneira desajustados que os domínios estão confusos.
E isso pede a ação elétrica, eletromagnética mais potente para organizá-los. Vamos ver o outro slide do resumo. Esta condição de estar com a corrente mental em desajuste é observada tanto quando as grandes almas aceitam missões de abnegação e de renúncia em planos inferiores, aí ficando em posição de desnível, como em almas menos enobrecidas, que se vejam em aflitivo desajuste nas reencarnações reparadoras decorrentes de seus débitos perante a lei. Então, a descompensação se dá mais intensamente quando um espírito elevado tem que nascer, tem que vir a um campo magnético atrasado, e então essas coisas não combinam, como quando os espíritos atrasados estão passando por tormentos próprios do resgate de seus desajustes. Desajustaram tanto suas estruturas mentais que agora estão com elas em pandareco. E isto gera uma diferença de potencial que vai ser compensada depois. Vamos ver o último slide do resumo? Vamos lá. Assim, as mentes que estejam integralmente afinizadas com a esfera física. Tá tudo bem, eu gosto desse jeitão, tá ótimo para mim, não tenho muitos ideais, também não tenho muitos vícios. Essas mentes integradas com a esfera física possuem campo magnético reduzido, ao passo que aquelas mentes situadas em condições anormais, positiva ou negativamente, possuem campo magnético mais vasto, com possibilidade de ampliação, seja no exercício do bem, quanto na prática do mal. É assim. As pessoas normais, que não têm nem muitos ideais, nem muitas revoltas, nem muitas reclamações, elas estão harmonizadas. Não têm um poder mental magnético muito grande. Porém, aqueles seres encarnados ou não encarnados, que detenham um pensamento mais elevado do ponto de vista dos ideais e estejam num ambiente menos elevado, a diferença de potencial é mais intensa, então eles têm um campo magnético muito mais potente. E também os que são maus e que estão revoltados, estão brigando, estão em atritos, os choques mentais estão atuando muito intensamente, possuem campos magnéticos mais intensos. Tanto no bem, e você pode aumentar isso, fazendo o bem, se sentindo mais voltado para enfrentar as adversidades, vencer os obstáculos, e então você se sente ainda mais energizado nos caminhos da elevação, quanto a excitação de fazer maldades, de conseguir roubar, de conseguir se drogar, de conseguir ganhar dinheiro a mais, tomar dos outros, porque há uma descompensação intensa dentro de você, uma insatisfação, que é o que André Luiz está explicando, na comparação entre os efeitos dos spins com a corrente mental, o magnetismo produzido. Quando tudo está em harmoniazinha, você não tem muitos objetivos mais elevados, você está, vamos dizer, você está calmo, você está conformado, você não tem muitas alterações mentais no magnetismo. Então, sua mediunidade é aquela mediunidadezinha mediana, médium, né? É na metade. Você não tem capacidade de ampliação. Porém, quando você começa a querer realizar coisas maiores, melhores, mais puras, mais elevadas, você começa a se distanciar da mesmice. E então, o que é que acontece? Os domínios magnéticos do seu pensamento não estão mais satisfeitos. Eles estão agitados, eles estão esperando uma força maior para organizá-los. Então eles têm um potencial magnético maior. E podem realizar coisas muito boas, muito maiores, como se forem bons, obviamente, mas podem fazer muitas besteiras. Podem fazer coisas muito ruins, se estiverem em sintonia com a negatividade. Por isso que ele explicou tudo isso nos itens anteriores, para mostrar que o processo mediúnico também tem correlação, tem afinização, tem semelhança
com o spin, os domínios magnéticos, a potência dos efeitos que podem produzir. Agora nós vamos então ler o texto. Ferromagnetismo e mediunidade. Acompanhem comigo, esse é o texto que André Luiz escreveu. Após ligeiros apontamentos sobre circuitos elétricos e efeitos magnéticos, surpreendemos no ferromagnetismo, no magnetismo do ferro, um ponto expressivo para o estudo da mediunidade. Perceberemos nas mentes ajustadas às imposições da experiência humana, mentes ajustadas às imposições da experiência humana, mesmo naquelas pessoas que têm uma sensibilidade mediúnica normal, criaturas em que os spins ou efeitos magnéticos da atividade espiritual se evidenciam necessariamente harmonizados, estão ali certinhos, organizados, presidindo a formação de domínios, de campos mentais ou ímãs diminutos do mundo íntimo, integrados, estão harmonizados, através do qual o campo magnético se mostra entrosado, se mostra ajustado às emoções comuns. Não há muita... Eles têm as emoções deles, já, a sua mente está funcionando com base nessas emoções. Ao passo que, nas organizações mentais, em que os spins ou efeitos magnéticos do pensamento estejam descontrabalançados, as propriedades magnéticas evidenciam um teor avançado, tanto maior quanto mais vasta for a descompensação, modelando condições mediúnicas variáveis, por exigirem o auxílio de correntes de força que lhes ofereçam o necessário equilíbrio. O que ocorre tanto com as grandes almas que aceitam ministérios de abnegação e renúncia em planos inferiores, aí permanecendo em posição de desnível, como também com as almas menos enobrecidas, já num outro sentido negativo, isoladas em aflitivo desajuste nas reencarnações reparadoras, por se haverem onerado, por se haverem endividado perante a lei. Vemos, portanto, que as mentes integralmente afinadas em harmonia com a esfera física possuem campo magnético reduzido, ao passo que aquelas situadas em condições anormais guardam consigo campo magnético mais vasto, com possibilidades de ampliação, seja nas atividades que se relacionam com o exercício do bem, ou naquelas que se reportam à prática do mal. Você pode ampliar isto no bem, no positivo, se você estiver lutando para melhorar, se melhorar o mundo, ou você pode ampliar isso na prática do mal, na realização de maldades, de busca de coisas que você ambiciona. Olha que interessante. Agora, aquele indivíduo que está acostumado a viver a vidinha dele, as coisas tão boas, está tudo normal, eu vou na casa espírita, tomo um passe por semana, recebo 2 espíritos, tá bom, tá ótimo, eu estou fazendo a minha parte. Essa pessoa não tem o potencial magnético para grandes coisas. Por isso, não é capaz de receber espíritos mais elevados, não consegue ser sintonia de entidades mais luminosas, porque não está em padrão vibratório próprio delas. Fica naquela mesmice. Arrozinho com feijão, farofinha e só. Agora vamos para o último subtítulo, que termina o capítulo. Chama Descompensação Vibratória. Assim, diz André Luiz, a mediunidade, que é a capacidade de sintonia, está em todas as criaturas, já que todos possuem campo magnético próprio, todos somos um ímã. E esse campo sempre será mais acentuado naqueles que estejam em regime de descompensação vibratória, seja por sua missão de servir a humanidade por amor, ou por seu teor purgativo no resgate expiatório. Está fazendo bem porque ama a humanidade, ou está sofrendo muito porque já fez muita burrada e agora tem que compensar os erros cometidos. Isso é o resumo do último subtítulo que nós vamos ler agora para você, diretamente do livro Mecanismos da Mediunidade. Descompensação vibratória. Sem obstáculo, reconhecemos, sem dificuldade, sem problemas, reconhecemos que a mediunidade ou capacidade de sintonia
está em todas as criaturas, porque todas as criaturas são dotadas de campo magnético particular. Campo esse, porém, que é sempre mais acentuado naquelas que estejam temporariamente em regime de descompensação vibratória. Não é de desequilíbrio mental, tá? É descompensação vibratória. Os spins estão em choque com a situação em que a alma está vivendo. E por quê? Pelo teor purgativo que estejam vivendo ou pela elevada situação, já que são espíritos mais nobres. A transparecer, seja no primeiro caso, no trabalho expiatório da alma, que se rendeu à delinquência, ou na ação missionária daqueles que vêm escolhidos, os mais elevados, que já estão mais evoluídos e que se entregam à bem-aventurança dos sacrifícios por amor, em estágios curtos ou longos na reencarnação terrestre, com o objetivo de trazerem das esferas superiores mais alta contribuição de progresso ao pensamento da humanidade. Olha que lindo! Estas almas idealistas, elas têm um potencial magnético muito grande e que os espíritos podem atuar muito usando este ser, porque ele já possui um spin que está em desacordo com o spin das energias da Terra. E isto cria um campo magnético mais acentuado que dá potencial para os espíritos trabalharem. Então a entidade chega para ele e fala assim: Chico, nós temos que visitar uma pessoa doente em tal lugar, vamos lá. E ele vai, por amor àquela criatura. Agora os espíritos chegam para a gente, que é esses porcaria, falam assim: nós temos que visitar uma pessoa que está em tal lugar. Ah, mas eu não quero ir não, vou ficar doente, vou pegar a doença dela. Ai não, é muito longe, eu não vou não, porque eu tenho um compromisso, eu tenho que ir para o meu emprego depende do meu salário. Tá vendo a diferença? Você está em harmonia, você está calminho, você não está querendo sair daquela situação. Da mesma forma, entidades inferiores chegam para a criatura revoltada e dizem: você não pode aceitar isso não, essa vibração que estão querendo que você vibre, esse negócio de santificação é errado, você está passando fome, você tem que roubar dos outros. E ele está em expurgo, ele está vivendo uma situação de desajuste, e ele então prefere harmonizar essa situação, ao invés de melhorar-se como ser, de dar vazão ao instinto de roubar, de tomar, de enganar, de matar, às vezes até pelo prazer. Então ele também potencializa esse desajuste dos spins e dos domínios magnéticos, só que aí em harmonia com entidades inferiores como ele. Entenda isto, e se você quiser, você pode desenvolver o seu potencial no bem, e você terá uma mediunidade mais lúcida, mais nítida, mais poderosa para que os espíritos usem. Não é para você se engalanar: eu sou bom, agora eu sou médio, agora estou enxergando, agora eu estou materializando coisa. Não, isso você é um tolo. Você não entende o mecanismo. Porque a vaidade destrói esse equilíbrio. Mostra que você está do outro lado. Estraga o seu domínio magnético. Agora, quando você está lutando para coisas se tornarem melhores dentro de você e favorecer o mundo, esse potencial te eleva em relação ao padrão vibratório da Terra. Então, é preciso uma força muito grande para utilizar você e você se fazer um membro da elevação do mundo físico, como um missionário. Os missionários, eles têm um magnetismo muito grande. Os desbravadores têm um magnetismo muito grande. As criaturas que estão buscando realizar coisas, mesmo não na área religiosa, têm um magnetismo muito marcante. Por quê? Porque eles estão movidos por um spin, por um domínio magnético muito diferente daquele que está na superfície da Terra, mantendo todo mundo na mesmice de sempre. Que legal, né? Semana que vem nós vamos para o capítulo 9, Cérebro e Energia. Vai lendo já, tá bom? Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Esperamos que esse capítulo 8º tenha te preenchido com muita energia, com muito magnetismo, para você aumentar o seu spin, para você fazer de você mesmo um ser que o mundo espiritual mais elevado possa usar com mais intensidade. Obrigado pelo seu carinho, como eu disse. Até o nosso próximo Espírito da Letra e muita paz.